Você entrou na internet para se expressar, de repente você começou a ver que você precisava performar para poder ter mais seguidores ou ter mais curtidas. Daqui a pouco você percebeu que tinha que fazer alguns hacks para poder ter mais acessos ao seu conteúdo. Você percebeu que tinha que usar aquelas estratégias para as pessoas verem mais stories, para a pessoa curtir mais o seu Reels, curtir mais as suas publicações. E aos pouquinhos você foi percebendo que tinha tudo isso no seu perfil, menos você mesmo. Eu sou Carlos Telles, sou estrategista de branding, estou há mais de 22 anos construindo marcas fortes e ajudando pessoas, players, empresas a se posicionar de maneira verdadeira na internet. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se sente uma pessoa verdadeira, já curte esse vídeo, já comenta que você gosta desse tipo de conteúdo e compartilha com um amigo que você acredita que também é verdadeiro e fala, poxa, tem um cara que fala sobre verdade aqui na internet. E coloca lá, vai ser um prazer a gente montar uma comunidade sobre isso. Esse vídeo aqui é sobre o custo invisível da presença digital sem uma identidade sólida. É sobre como recuperar sua voz, a sua identidade antes que ela desapareça completamente. A gente tem percebido cada vez mais pessoas que criam conteúdos aqui na internet sentindo uma necessidade de uma identidade mais forte. Não sejamos hipócritas. Muita gente entra na internet porque quer vender mais, quer oferecer seus produtos, quer oferecer seu serviço, quer se posicionar. Só que a minha experiência de mais de 22 anos construindo marcas e ajudando profissionais a se posicionar de maneira correta e verdadeira na internet, eu percebi que a maioria dos casos tem um problema em comum. As pessoas começam a imitar outras pessoas. Existe até uma frase que diz que você não é você, você é o espelho do outro. E não tem problema você modelar uma pessoa que você admira. O problema é quando você começa a fazer as mesmas coisas que essa pessoa. E o problema maior ainda é que você costuma conhecer e acompanhar diversas pessoas diferentes. E essas pessoas têm algumas coisas que você gosta. E você acredita que aquele detalhezinho que a pessoa usa faz com que as pessoas gostem mais dela, ou faça com que ela tenha mais curtidas, ou faça com que ela tenha mais comentários. E isso fica sexy. E você acaba imitando porque você quer também ter uma notoriedade grande. Você também quer ser relevante. Você também quer atrair uma audiência. Também quer ter sucesso na internet. E está tudo bem com isso. O problema é quando você começa a pegar fragmentos de outras pessoas e você monta sua coxa de retalhos. E sendo bem sincero, você não está sendo verdadeiro com você mesmo. E eu posso dizer alguns motivos do porquê. Toda vez que você começa a construir um conteúdo, uma identidade própria, você é tentado a mudar o seu jeito de ser. Por quê? Porque você é o tempo todo bombardeado por estratégias para viralizar um conteúdo, hacks para poder ter mais visualizações nos stories, estratégias para ter mais comentários, estratégias para ter mais conteúdos. E não tem problema você usar algum desses hacks, dessas estratégias, não tem problema. Desde que você respeite a sua identidade. Só que para você respeitar a sua identidade, você precisa ter uma. Todos nós temos. O que nós devemos entender é se você está usando a sua de maneira coerente e correta dentro da internet. Muita gente não fala disso na internet, mas eu amo isso. Essa é a minha área de atuação. Eu ajudo as pessoas a entenderem quem elas são por dentro, para elas poderem colocar isso para fora e se posicionar na internet. E também uso estratégias e formas da pessoa ser percebida como uma autoridade. Só que em nenhum momento eu utilizo a mentira para isso. Eu uso simplesmente a verdade. As pessoas se conectam com a verdade que você tem dentro de você. Se você ainda não é uma pessoa que está bem financeiramente para poder trazer um conteúdo assim, por que fazer um conteúdo assim? Se você começar a mentir e atrair pessoas que estão ali atrás do que você já conquistou, e se você de fato não conquistou, essas pessoas vão entrar numa ilusão de que você conquistou, você está na ilusão que vai poder fazer dinheiro com essas pessoas, e no final, um monte de gente iludida que não consegue ir para lugar nenhum. A mentira ela não consegue sobreviver durante muito tempo. Tem muita gente na internet que utiliza esses argumentos. Sim, existe várias delas. Eu já vi várias, assim, pessoas que eu conheci até, que você vê que a capacidade técnica e estratégica é muito baixa, mas na internet ela é conhecida como uma pessoa estratégica. Isso acontece mais pela coragem dela de se colocar a sua voz para fora. É muito mais do que o seu próprio conhecimento. Mas isso aqui é um assunto para um outro vídeo.
Agora o que eu quero que você preste atenção é, primeiro identifique a sua identidade. Identifique o seu jeito de falar, o seu jeito de sorrir, as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, como é que você se percebe. E também você precisa entender como as pessoas te percebem. Geralmente é difícil a gente fazer o próprio branding, é difícil a gente fazer o nosso próprio posicionamento. É por isso que eu tenho uma mentoria em que eu acompanho as pessoas que eu mentoro para que elas cheguem no objetivo que elas desenharam para elas. Porque elas não conseguem ir sozinhas. Eu também não consigo ir sozinho. Nós não conseguimos, porque o jeito que nós enxergamos nós mesmos não é a forma como as pessoas enxergam. Então, você consegue ter essa informação da sua identidade com as pessoas que estão próximas a você, da sua família, amigos, colegas. Essas pessoas podem te ajudar. E se você já tem alguma relevância na internet, você costuma já falar com as pessoas com sinceridade, abre uma caixinha de perguntas ou uma série de perguntas nos seus stories para que as pessoas descrevam como elas te veem. Você vai se surpreender como a forma que as pessoas te enxergam. Às vezes você nem imagina que é sobre aquilo. Às vezes vai ter uma palavra que algumas delas estão utilizando e você vai identificar um padrão. Aquilo é a sua verdade. Não significa que você deva usar isso para o resto da sua vida. Você pode converter também, se você não gostar. Mas é importante que você entenda que você é percebida por esse atributo, podemos dizer assim. E um outro ponto importante, que eu quero ressaltar aqui para você, é que uma identidade forte traz pessoas leais. Quando você é verdadeiro na internet, há uma grande chance das pessoas se conectarem com a sua dor também. Semelhante atrai semelhante. As pessoas que vão te enxergar, vão ver a sua verdade, vão se conectar porque vê o seu jeito de falar, se conecta com o seu jeito de agir. Isso é importante para que você tenha um resultado lá na frente. Então as pessoas que chegam até você não são pessoas que vieram atrás interessados no seu conteúdo. Pode até ser um chamariz o seu conteúdo, mas elas ficam por causa de você. Então, e essas pessoas que chegam por causa da sua identidade, geralmente são pessoas mais leais. Então, se você tentar ficar fazendo hackzinho dos outros ou imitando outras pessoas, você não vai conectar com ninguém. Você pode até trazer um monte de gente para 1 ou 2 vídeos, mas essas pessoas não ficam. Agora, se você for leal com você mesmo, essas pessoas vão ser leais com você também. Terceiro problema, ou o que eu posso dizer aqui como uma dica, é que você tentar agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Então eu vejo muita gente na internet às vezes falando coisas que ela nem concorda, mas ela acaba falando porque ela não quer às vezes entrar em conflito com certos grupos, ou ela não quer arrumar briga, ela fica meio que em cima do muro. Esse tipo de identidade ou esse tipo de posicionamento também não é legal. O posicionamento não é você escolher um caminho apenas, né? Também é o escolher um caminho, mas é quais caminhos você quer negar. Quais caminhos que você não anda? Então tem coisa que você não concorda, mas quando vem um assunto desse, você evita falar. Não precisa entrar em polêmicas, mas as pessoas que te seguem precisam entender que você tem um posicionamento claro. O meu posicionamento é sobre verdade. Eu acredito na verdade da internet. Conheço muitas pessoas que são muito bem-sucedidas, são grandes players no mercado e são pessoas verdadeiras. Elas mostram na internet aquilo que elas vivem de fato. Mas também tem muita gente que não segue dessa forma. Isso também pode virar um problema. Então, é importante que você saiba trazer um conteúdo que você acredite. Falar de coisas que você acredita. Não tentar agradar todo mundo. Quem tenta agradar todo mundo não agrada ninguém. Você, de fato, não consegue se posicionar. Então, às vezes é bom você trazer um ponto de vista sobre algo que está acontecendo e você tem vontade de falar. Está acontecendo um movimento das IAs que vai perder os empregos. Pô, vai lá e se posiciona. Fala o que você acredita. Às vezes você tem um ponto de vista que as pessoas gostam de seguir. Então as pessoas te acompanham porque elas gostam de ver o mundo através dos seus olhos. E aí falta só você trazer a tua verdade. E nessa brincadeira, tem gente que vai concordar e tem gente que não vai. E se não concordar, um abraço. Pode ir embora. Foi um prazer ter você até aqui. Por quê? Porque logo mais você vai dar boas-vindas para as pessoas que concordam com isso que você está falando. E aí você começa a criar uma comunidade de pessoas que são parecidas com você, não iguais a você. E um outro ponto, podemos dizer assim, quase o quinto ponto, né, que eu acho que é muito importante, é como você se manter à pressão de ter uma voz na internet. A gente se sente pressionado às vezes, né? Eu falei ali no quarto ponto sobre questões de você não entrar em um assunto que seja meio difícil, seja mexa com grupos, ou que você não queira entrar em polêmicas. E não tem problema. O que eu digo sempre é para que você não tenha medo de se expor.
de falar o que você acredita. Eu não digo isso para você arrumar brigas na internet. Tem muita gente que usa isso como estratégia, né? É possível fazer, eu não concordo muito, mas eu concordo do que? Se você acredita em algo, você defende isso. Por quê? Porque se posicionar nada mais é do que você levantar uma bandeira. E quando você levanta uma bandeira, tem sempre uma galera que vem te apoiando atrás. E essas pessoas que você precisa também ser leais. Porque essas pessoas confiaram na sua identidade, naquilo que você é de verdade. Então elas também te ajudam a te manter firmes no seu propósito. Uma coisa que acontece muito, que eu vejo, é muita gente às vezes mantendo a sua posição, só que meio que entregando isso para o algoritmo. E por que eu digo isso? Porque o algoritmo está aceitando agora pessoas que dançam. E a pessoa começa a fazer uma dancinha ou faz uma coisa meio diferente. Se não é do seu perfil, não faça isso. Isso vai mais prejudicar a sua imagem do que te ajudar. Agora, se for uma brincadeira, tá tudo bem. Se você é uma pessoa brincalhona, se você está acostumado a fazer isso, se as pessoas te enxergam assim, não tem por que você não fazer. Ou você também está em processo de evolução. Às vezes você não era assim, está se tornando assim. E as pessoas ficam surpresas por você estar fazendo isso e ver verdade nisso. E você pode fazer. A minha defesa aqui é sobre você ser verdadeiro e você não abrir mão daquilo que você acredita. Porque no fundo, no final de tudo, é isso que vale. Pessoas mais verdadeiras, pessoas que acreditam no que estão falando, na sua comunicação, né, no seu conteúdo, e pessoas que de fato vão trazer outras pessoas leais para trazer um exército de pessoas verdadeiras. Então, se você é uma pessoa que também se sente verdadeira, uma pessoa que acredita que a verdade ela tem poder sobre todas as outras coisas, que existem pessoas de verdade aqui na internet, seja no YouTube, Instagram, TikTok, se você acredita nisso, é importante que você também me fale. Então, curte esse vídeo aqui, compartilha ele, comenta, porque isso me ajuda muito, não só a divulgar esse vídeo, como também fazer com que pessoas que pensam parecido façam parte dessa nossa comunidade aqui. Eu adoraria que você fizesse parte dessa comunidade. Então se inscreva nesse canal, porque você também é uma pessoa que acredita na verdade. Você é uma pessoa que acredita que é possível a gente criar toda uma comunidade de verdade. Acho que a internet está precisando disso hoje. Tá todo mundo imitando todo mundo e não tem ninguém falando a verdade. E se a gente ficar calado, o algoritmo vai sempre priorizar quem está mentindo. E eu sei que tem uma galera que pensa parecido comigo, e eu sei que você que está aqui nesse vídeo até agora também confia nisso. Então eu te peço, comenta, curte, compartilha, tá? Se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram também, @CarlosTeles, TikTok também, @CarlosTelesOficial, e a gente pode estreitar essa nossa comunicação, a gente pode se conhecer um pouquinho mais. Se você gostar, você fica. Se você não gostar, não tem problema. Pode ir, faz parte da nossa jornada. E é importante que eu seja verdadeiro aqui com você. E eu adoraria te ajudar nessa jornada. Se você tem interesse, obviamente, os links na minha bio ou no meu Instagram, a gente pode conversar e eu posso te ajudar. Fechou? Foi um prazer ter você aqui novamente. Quinta-feira que vem, mais um vídeo aqui sobre branding, posicionamento, marca, que são assuntos que eu amo. E a gente volta a se encontrar. Até lá!